Bom dia, Oi, bom dia, Bruna. bom Tudo bem? dia, tudo bem? Tudo ótimo. Seja Como vai? bem-vinda, tudo certo também. Desculpa, eu acabei passando ali, não vi a solicitação, fui ver depois. Mas já estamos Não, aqui, tudo tudo bem, assim certo. mesmo. Tá ótimo. Eu Vamos dar queria. um tempinho para o pessoal ir entrando e nós iniciarmos então a nossa conversa. Tudo bem. Eu queria agradecer aqui, desde já, o convite, PGM Ambiental, a Sinara, você, né, Bruna? E é isso, é uma grande satisfação estar aqui para poder falar dessa experiência, vamos dizer, né? Porque vamos fazer um papo mais leve, né? Não tão Sim, técnico. Aí tô vendo a Fernanda chegou, tudo bem, Fernanda? Vai aí, o pessoal vai entrando, né? isso, nós iniciamos. Então, eu já gostaria de agradecer imensamente a sua presença, aceitar esse convite, tê-la conosco aqui hoje é muito importante. Tenho certeza que você irá contribuir muito conosco. Nós estamos ainda engatinhando nessa temática, né, de gestão de processos. É uma temática muito importante, né, e necessária que nós tratemos sobre isso. Eu diria até que é um tema urgente, né? A gente já É, deveria estar pensando nisso, mas enfim, sempre, né? Sempre em tempo, eu acho que pensarmos sobre isso é muito importante. E assim, eu vi, né, que a proposta da live é falar sobre alguma obra, né, algum trabalho. E assim, eu já vou até começar falando aqui, né? Tá, O pessoal vai entrando, mas a gente vai falando que assim, é um assunto muito longo, assim, muito extenso. Daria para a gente falar por, nossa, muito tempo mesmo. E quando eu comecei a trabalhar na AGU, minha primeira lotação foi na Procuradoria do INSS. Então você já vê o caos, né? A gente já vê aquela avalanche de processos e a gente ainda trabalhava em condições precárias. Isso aí foi em 2006. O pessoal mais novo já pegou tudo pavimentado, mas a gente tinha que até usar carro para fazer carga de processo, carro particular, sim, né? Tinha que despachar numa mesinha lá na vara, porque era tanta coisa que você não tinha às vezes nem como trazer tudo. E no meio desse caos todo, né? E aí acho que a primeira premissa básica para todo o desenvolvimento assim de um sistema de gerenciamento de processos a mãe da invenção é a necessidade. Então, quando você está numa situação muito precária, você começa a pensar em soluções. E isso tanto é verdade que hoje a gente nota que os órgãos da AGU que lidam com o passivo pequeno são muito menos desenvolvidos hoje do que os que lidam com passivo grande. Né? Interessante isso. Então, eles ficaram lá para trás e o pessoal, por exemplo, da PGF, da PFN, né, que é responsável pela execução fiscal, esse pessoal que lida, né, com contencioso muito grande, em massa, eles, nossa, avançaram demais em termos de tecnologia, inteligência artificial, meios alternativos, né, que foi um ponto que você colocou para a gente conversar, porque é a necessidade. Então, a gente já começa a construir tudo isso a partir do momento que você tem um problema na sua mão para resolver. Então, isso te motiva para avançar. E foi dentro dessa concepção que eu me lembro que a primeira técnica que a gente usou era muito rudimentar na época. Era, sei lá, colar adesivo. Hoje o pessoal morreria se eu falasse isso. Mas a gente tinha, às vezes, que despachar. Eu me lembro que eu dividia a vara. Eu trabalhava em São João do Meriti. São João de Meriti, eu tinha lá, às vezes, 2.000 processos por semana. Aí eu dividia com meu colega, falava, ó, você pega 1.000, você pega os pares, eu pego os ímpares. Era assim, né? E a gente vai despachando aqui, vai fazendo uma filtragem. Mas a gente fazia uma filtragem manual. Você saiu olhando, fazia em blocos. Isso aqui é contrarrazões. Isso aqui é um bloco só de ciência. Esse aqui é ciência de RPV. Então, aí um dia eu sentei com ele e falei, pô, vamos jogar isso numa planilha? Vamos começar a fazer isso de maneira
né, mais organizada? Não, bora, vamos sim. E com a informatização do processo, a partir lá, né, vamos botar aqui, eu boto como marco a criação lá do CNJ com a emenda 45, porque antes a gente tinha já autorização para informatização, mas o negócio só caminhou quando o CNJ foi criado. Claro. Aí a gente passou a ter sucessivas leis dispondo sobre esse procedimento eletrônico. A gente tem o 11.419, depois o próprio CPC incorporou isso, né, em 2015. E aí, quando a gente passou a ter informatização nos tribunais, né, na justiça, aí a gente também teve meios de pegar aqueles dados e transformar aquilo em alguma ferramenta. Vocês iniciaram, eu não sei qual ano é esse início, né, que vocês começaram, mas pelo visto vocês iniciaram essa parte antes do próprio Poder Judiciário se organizar de forma mais assim tecnológica, né? Vocês tiveram essa iniciativa, né? Foi. Olha, é que isso é muito antigo, mas que eu me lembro, eu tomei posse em 2006, a gente não tinha nada. Mas em 2007, a gente já teve 2 iniciativas que foram, assim, logo um marco. No primeiro ano, assim, mas foi porque a gente entrou. Foi a nossa galera lá que entrou. Foi, sim. Eu me lembro que quando eu entrei, tinha só advogado credenciado. Eles ganhavam por peça. Meu Deus. Então, o que o cara fazia? O cara pegava para ganhar mais, porque ele ganhava por produtividade, né, por peça. Ele juntava, às vezes, por exemplo, 3 documentos em 3 petições diferentes. Que daí ele ganhava 1, 2 e 3. Então, quando a gente entrou, a ideia foi contrária. A gente quer efetividade. A gente não ganha mais por peça. A gente quer diminuir o nosso trabalho, né, e tornar mais efetivo. Então, isso foi um impulso. Então, a galera já chegou com outra cabeça. E a gente teve uma sorte danada que muitos colegas que ingressaram com a gente eram de TI, eram da computação. Inclusive, os 2 grandes nomes lá da AGU, inclusive, estão aí competindo, aí, já estão na fase final do Inovare, né, que é o Eduardo Lang e o Mauro Baioneta. Eles são conhecidos como o Steve Jobs e é verdade, a duplinha, né? E o lado da Microsoft, que perdi o nome aí, o Bill Gates. Né? A gente brinca que são os 2. Porque eles chegaram já colocando o negócio para rodar e criaram ali algumas ferramentas caseiras no início, que foram evoluindo e hoje deram origem ao que a gente conhece como Sapiens. Que, como a gente está falando aqui com o pessoal que é advogado público estadual e municipal, principalmente, ele está sendo, inclusive, feito aí vários acordos de cooperação técnica. E o Sapiens vai ser também aplicado nas procuradorias estaduais e municipais, através do que a gente chama de SUP, que é o Sistema Único da Procuradoria Pública. Né? Então é interessantíssimo a gente conversar sobre isso, porque eu vi isso lá na origem, é muito engraçado, eu nunca imaginei que eu ia participar de um processo. Como surgiu, né? E, na verdade, é o que a gente tinha conversado antes. Essas ideias, elas surgem diante das dificuldades, né? E para tentar resolver esses problemas. E aí acaba surgindo essas grandes ideias, né? Que são aplicadas. E aí agora estamos aí graças a esse trabalho inicial de formiguinha, né? Que parece que lá na hora, não, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é à toa, né? Em vão. Com certeza. A impressão que a gente tem às vezes de estar fazendo, esse trabalho aqui é muito de formiguinha, né? Vamos fazer essa análise, vamos fazer... Mas, na verdade, isso vai ter uma super repercussão no futuro, né? Então, a gente precisa pensar dessa forma, né? É isso aí. Esse trabalho, mesmo que seja manual agora, mesmo que, né? Enfim, ele vai ter uma repercussão muito positiva. É o início de tudo, exatamente o que você falou. E a gente tem que acreditar. Eu sou muito otimista com relação às tecnologias. Eu acho que tudo que você imagina é possível. Chega a ser um pouco sonhador eu falar isso. Mas às vezes você está lá no seu trabalho, você às vezes acha alguma coisa boba. Eu vou criar pastas coloridas e dividir, assim, sei lá, qualquer coisa que você imagina pode se tornar realidade, né? Se funcionar com você, nós somos o melhor laboratório para tudo. Se a gente fizer algo e funcionar com a gente pode colocar aquilo ali para rodar adiante. Aí, só para te falar, depois até se o pessoal quiser procurar aí na internet, tem uma cartilha
que é outro assunto que eu vou falar também em 2007. Em 2007 surgiu o Cical, tá? O Cical começou a ser implementado. Eu me lembro disso, porque em 2006 eu não usava. Em 2007 eu já usava o Cical, que é o antecessor do Sapiens. E ali a gente registrava as nossas tarefas, né? Ele tentava dar uma organizada ali. Só que no início ele não era tão funcional para a gente, porque ele funcionava mais para você indicar produtividade. Então ele era mais para você coletar dados. Agora, é claro que isso foi importante para depois a gente desenvolver um sistema de gerenciamento, porque você precisa desses dados. Você tem que saber onde que está tendo mais problema, onde que o passivo é maior, quais são as causas que você tem mais insucesso, as causas em que você recorre e não tem sucesso. Por quê? Aí vem outro dado. Se você sabe que naquelas causas você não tem sucesso no recurso, então é melhor começar a pensar em meios alternativos. De repente fazer um acordo. E aí vem a segunda etapa também em 2007, estou olhando aqui, é uma cartilha, gente, que está disponível aí, aberto, da AGU, da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. É legal essa cartilha, porque ela já dá um histórico de como que isso evoluiu dentro da AGU. E aí se fala lá bem no início, né, a criação da Câmara por um ato regimental em 2007. Então, nessa época... de conciliação da AGU foi criada em 2007. Isso, ato regimental número 5, de 27 de setembro de 2007. E aí foi evoluindo e aí eles começaram a soltar várias autorizações internas para a gente fazer acordos, né? Tinha uma limitação em razão do valor inicialmente, mas isso aí foi sendo cada vez mais flexibilizado. No início você tinha que ter autorização do chefe tal, do AGU, do presidente da autarquia que você estava representando, e isso foi escalonando de uma forma contrária, foi se diminuindo o valor e te dando uma margem maior para fazer isso. Isso ao longo do tempo, porque foi sendo observado, né, que dava certo, que tinha resultado. Muito certo mesmo. Porque imagina, se hoje em dia nós ainda temos preconceito, né? E assim, um certo receio em relação a esses métodos alternativos de resolução de conflitos, quem dirá em 2007, né? Que é quando tudo surgiu, então, dentro da AGU. Não sabia dessa data, realmente que era até no momento posterior, mas realmente faz bastante tempo, então, que vocês já trabalham com isso, né? Para você ver. Aí tem a portaria AGU, também o pessoal quiser anotar, 1281. Mas está tudo nessa cartilha. Tá? E ela que instituiu a comissão. E aí a gente vai evoluindo, e por coincidência nessa época, você vê que eu já estava influenciada pelo trabalho, e eu falei, poxa, vamos estudar esses meios alternativos, e eu entrei no mestrado da UERJ. E o meu tema foi conciliação na administração pública por isso. Porque eu vi uma dificuldade da gente fazer com que os colegas tivessem uma cultura de conciliação. O pessoal tinha muito medo no início de fazer acordo, né? E a gente não tinha ainda uma base normativa suficiente para garantir uma segurança para o advogado que fizesse os acordos. Então eu fui um dos loucos que fazia acordo na cara, eu fazia mesmo. E no início, o que acontece? O chefe da unidade falava assim, beleza, você pode fazer um acordo, mas tenta conseguir lá um deságio. E o deságio recomendado era de 30%. Então a gente fazia na base de 70%. Mas como eu já estava estudando mestrado, fazendo pesquisa, eu comecei a me questionar. Falei, peraí, se eu estou vendo aqui que tem um erro da administração pública, né? Eu estou aqui para defender interesse público. Interesse público não é interesse de quem está errado. É interesse de quem está correto. Por que eu vou pedir tanto deságio aqui? Por que eu não faço um acordo, né, que não prejudique tanto assim a parte? Ela já foi muito prejudicada lá. E aí eu comecei a questionar e eu lutei lá na unidade, lá em Caxias, com a ajuda de outros colegas. Vamos colocar em 90%? E o pessoal aceitou. E a gente foi evoluindo, a gente chegou a 100%, só tirando correção monetária. Maravilha. Isso porque a gente tinha que ter algum deságio. E o negócio foi evoluindo de uma forma e a gente também começou depois a fazer um cálculo que a gente fez o seguinte, olha, mesmo que você desse 100%, com correção monetária,
você tem uma economia da máquina. Porque tem um custo para o procurador fazer, né, uma defesa, né, para ele atuar, para você ficar trabalhando com aqueles processos durante muito Além do tempo, durante tempo, 2, né, 3 anos. né? O tempo que o procurador tem que dedicar a essas demandas, Isso, ele poderia estar se dedicando a demandas exatamente. mais complexas. E aí, talvez, conseguir uma efetividade, né? Um melhor resultado nessas demandas que Isso, realmente necessitem mais dedicação do que essas outras que a gente pode exatamente. resolver de outra forma, né? Perfeito, Bruna. Então é isso aí. Então, às vezes, você ficava ali afundado no meio de 10 mil processos sobre auxílio-doença com laudo pericial, que você sabia que a pessoa tinha qualidade segurado. Vamos fazer acordo neles e ganhar tempo para, de repente, fazer uma super defesa no processo de pensão por morte, que além de ser vitalícia, né, o valor é muito mais alto. Ou, de repente, vamos construir uma tese melhor para os casos de desaposentação. Então, isso que você falou, a gente tinha tempo maior para se dedicar aos casos mais complexos. Um deles que a gente via quantificando, que dava muito prejuízo, era o caso das aposentadorias por insalubridade. Aposentadorias especiais, por tempo de contribuição. Essas sim a gente tinha que se dedicar, né? Então, a gente começou a fazer essa filtragem, verdadeiro mecanismo de filtragem, os meios alternativos. Outra coisa que eu acho que é um ganho que ninguém considera, a gente só pensa em dinheiro. Mas tem um ganho muito interessante, que é o aumento do grau de confiança do cidadão nas instituições. Isso também é um ganho absurdo. Então, se as pessoas passam a confiar mais na instituição, a enxergar a administração não como inimigo, mas como um aliado, isso também vai repercutir bem, de alguma forma, em todo esse ciclo que a gente tem na sociedade. Então, olha que interessante, a gente evoluiu dessa forma, a gente agora tem um pessoal lá muito dedicado, e como eu te falei, eu fui trabalhando essa dissertação de mestrado, que você até se falou que leu, né? Sim. E ela está aberta, quem quiser aí, joga aí na internet, conciliação na administração pública. Eu super indico a leitura para quem tem interesse no tema, assim, eu achei maravilhosa. Particularmente, eu gosto muito do tema. E nós estamos, então, buscando a instalação de câmaras de conciliação na PGM aqui em Novo Hamburgo. Então, é uma leitura super recomendada, muito, muito interessante. Ideias e conceitos, né, esclarecidos. Então, poderia, eu vou te confessar que poderia ser um trabalho muito melhor, que eu poderia ter trabalhado muito com esses dados, mas veja, eu atuava no INSS na época, eu conseguia fazer o mestrado junto com a gestão de processos, que é o segundo ponto que eu ia conversar com você, né? Que daí já foi a parte em que eu fui designada como gestora. E só para finalizar essa parte do trabalho, em 2010, que foi quando eu apresentei a dissertação, não defendi, né, porque não tem nada para defender. Dissertação de mestrado, inclusive, é um trabalho que você tem que fazer uma pesquisa muito grande, e eu tive dificuldade na época para achar material. Então também você vai notar isso. Eu não tenho tanta referência bibliográfica, porque na época o pessoal não escrevia muito isso. Eu acho que eu fui um dos pioneiros ali, uma das primeiras pessoas que começou a escrever sobre isso. Eu não publiquei o livro, deixei aberto para todo mundo ter acesso aí ao trabalho, mas em 2010, que foi quando eu apresentei o trabalho, veio o decreto 7.392, que ampliou a competência da comissão de conciliação. Então, olha que interessante, você vê como que o negócio estava dando certo, para eles ampliarem, que estava muito bom. Sim. E aí a gente encerra meio que essa etapa dos meios consensuais, que hoje todo mundo defende, e na época era um pouco mal visto. E a gente teve até uma mudança de postura na advocacia pública, que eu vou te falar. No início a gente tinha medo de fazer acordo. Hoje eu converso com colegas, eles têm medo de não fazer acordo. Inclusive, até a gente já viu corregedoria fazendo questionamento no sentido contrário. Por que você recorreu nesse caso quando você poderia não ter interposto um recurso? Por que você não fez um acordo? É interessante isso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É a mudança da cultura, que é o que é preciso, né? Para a gente conseguir estabelecer como regra, né, a solução dos conflitos com meios alternativos e deixando o Poder Judiciário para aquelas causas que realmente demandem, né, a necessidade
E aí, assim, a gente consegue, Isso aí. enfim, reduzir a litigiosidade. Perfeito. E é nesse caminho mesmo que estão vindo outras discussões, como a informatização, né? Que já está aí, mas a gente tem que melhorar esse sistema. E também uma outra discussão que eu acho super relevante, que é a desjudicialização da execução, que é outro mecanismo importante de filtragem. Aí o pessoal que é processualista gosta mais de falar dos IRDRs, né? Desse sistema de precedentes, né? Enfim. Eu acho super interessante também, mas eu acho que existem outras questões, que é o caso da desjudicialização e também da interoperabilidade. Aí eu vou chegar no segundo tema, que aí eu terminei o mestrado, continuei com essa preocupação, me tornei gestora de processo, e aí eu passei a lidar com tecnologia. E aí eu já estava com uma estrutura um pouco melhor. A gente formou uma equipe lá em Duque de Caxias, que era o seguinte, era eu, mais um colega, que é o Dr. Eric, e a gente tinha uma equipe de 6 estagiários e um servidor de apoio só. Ainda era insuficiente. E o que a gente fez? Aí um colega lá desenvolveu um sistema antigo chamado Mercúrio. O que o Mercúrio fazia? Em vez de eu ficar entrando no sistema da Justiça Federal e ficar lá catando cada intimação, me auto-intimando ali, o sistema fazia isso sozinho. Então, ele fazia essas intimações automaticamente. Então, ele se dava por citado, por intimado, e jogava tudo numa planilha que não era uma planilha, oh meu Deus, era um documento corrido. Aí você tinha lá todas as intimações, uma atrás da outra. E aí, qual era o nosso papel, meu e do Eric? Era pegar esse documento e transformar em uma planilha organizada. Uhum. A gente jogava no Excel e ia fazendo classificações, filtrando o que era repetitivo e sem complexidade. E aí a gente absorvia essas tarefas. Então a gente fazia todas as ciências de RPV, de precatório, nós fazíamos as contrarrazões, esclarecimento quanto à especificação de provas. Tudo isso a gente fazia, coisas que são repetitivas e fáceis. E a gente filtrava tudo. O que acontecia? Os colegas da nossa unidade só recebiam o que a gente não conseguia fazer, que era complexo. Então, eles recebiam, por exemplo, 10 intimações por semana e as contestações mais simples, porque até as contestações que eram mais padronizáveis, entre aspas, porque a gente tem que sempre olhar, né? Não adianta Sim. também jogar o modelão. Claro. A gente absorvia. Então, por exemplo, benefícios incapacitantes com laudo ficavam todos com a gente. Só iam para eles aqueles que tinham que ter alguma análise de provas, documental mais detalhada. E aí eles ficavam, às vezes, com 5 contestações na semana, 6. Então a vida gente mudou podia. completamente. Exato. E aí a gente podia cobrar mais deles uma defesa mais robusta. Falava, Claro. colega, você não vai fazer aí um negócio genérico, né? E aí eles começaram a fazer tabelas de contagem, de tempo de contribuição, tudo. Então, quando o juiz vê um negócio também super técnico, ele confia. Com certeza. E aí a gente também filtrava os casos de fazer acordo e não fazer acordo. E como eu falei, o grau de confiança aumentou tanto com relação também do judiciário para a Advocacia Pública Federal, que juízes que eram conhecidos assim como carrascos, passaram a ter um grau de confiança na gente a ponto de falar o seguinte, olha, se você não fez acordo nisso, eu vou julgar improcedente. Aí o pessoal fala, é ruim. Ok, mas ele já tinha um grau de confiança, porque ele sabia que quando era caso de procedência, a gente ia fazer acordo. Entendi. Sabe? Então, isso melhorou demais. Então, para o juiz também melhorou. Sabe? Então, esse foi um passo interessantíssimo. E aí, quando eu entrei no doutorado, isso já foi em 2012, 2013, né? A minha segunda preocupação foi essa. Eu falei, vamos melhorar esse sistema aqui de informatização. E aí eu comecei a identificar as falhas que a gente constatava ao longo do processo eletrônico, que eram muitas. E a principal delas, que é a que me chateia, que foi objeto da minha tese, é a falta de interoperabilidade. E o que é a falta? Por isso que eu falo, se vocês vão desenvolver algum sistema, vocês querem implementar a Câmara, vocês têm que ter preocupação o quê? Nessa questão da interoperabilidade, que é o quê? Você não pode ficar construindo vários sistemas isolados que não se comunicam.
Senão você vai ter que lidar com 10, 15, 20 ferramentas. Aí o advogado hoje tem que ficar caçando várias regras diferentes, fazendo vários cadastramentos para acessar justiça. Justiça estadual é de um jeito e tal. Sim. E aí eu vou migrar para o nosso assunto. Eu não vou falar dessa interoperabilidade lá da minha tese. Mas a administrativa é importante. Porque você tem que ter um sistema integrado de informações até para a sua atuação. Então, para eu saber se era caso de acordo, eu tinha que ter informações sobre o INSS quanto à qualidade de segurado, se a pessoa tinha recebido um benefício anterior, qual foi o resultado do laudo. Então, se a gente tivesse um sistema integrado, administrativo com essas informações, a vida do advogado ia ser outra. Né? Você já tem lá todos os subsídios, né? Você se torna imbatível ali. Você fica com uma margem de segurança absurda. Sim, esse contato com a secretaria, né, que alimente a procuradoria, né, com informações que sejam atualizadas, reais. Essa é a nossa grande luta, assim, aqui também. Aí, ó, tá vendo? É isso que eu tô falando. Eu sei como é que é. Você às vezes pede lá subsídio, ó, passa a semana, não vem. Quando vem um negócio genérico, né? Ou antigo, daí já se passou 2 semanas, já aconteceram outras. Eu trabalho no setor de saúde, assistência e educação e pego mais umas demandas de habitação também. Então, tudo é secretaria, né? A gente depende dessa alimentação de informações para conseguir subsidiar as nossas manifestações. E eu entendo também dessa forma que esse contato, né? A gente precisa ter esse contato rápido, direto e organizado, né? Não adianta também ser uma coisa tipo bagunçada, assim, tem que ser, né, algo que flua organizado. de uma forma, né? Exatamente. Aí a minha última experiência, que foi como procuradora na Comissão de Valores Mobiliários, agora eu estou lá na escola, mas eu volto para a CVM. A gente tinha muita necessidade de pegar, por exemplo, informação do Banco Central, da Receita Federal, e para cada uma delas você tem que fazer um ofício. Isso é um absurdo, entendeu? Porque já é todo mundo federal. Se tiver informação que não é classificada como sigilosa, coloca lá um banco de dados. Eu até defendo outra questão, que é o uso da blockchain. Registra tudo em blockchain para fazer a validação dos dados, rastrear quem pegou a informação. E pronto, tá lá. A Cristiane, às 10 horas, acessou lá o banco de dados do Banco Central, pegou a tal informação, e eu vou usar aquela informação já validada em rede para o meu processo. E aí eu já economizei muito tempo, muitas etapas mortas, servidor que às vezes pega a diligência e demora para repassar, não sabe para quem encaminhar, encaminha errado, e só nisso você já perdeu aí meses, né? E aí vem juiz, né? Batendo na gente, fixando as frentes, né? A multa diária. Sabe o que é isso, né? Exatamente. Então, esse segundo momento, Bruna, é importante para a gente. A gente tem que melhorar os nossos sistemas tecnológicos e tem que buscar essa integração. Porque sem integração de informações, vai ficar muito difícil. Principalmente até para as câmaras. Vocês querem implementar as câmaras, vocês vão ter que ter um arcabouço informacional muito forte, para você ter segurança na hora de fazer um acordo e também para você empregar as tais das técnicas de negociação. Né? Uma boa negociação ela só ocorre a partir do momento que você tem um pleno conhecimento de tudo o que está acontecendo. Não, né? Que alguém me ligou bem no meio, que espero que a pessoa não me ligue de novo. Então, um bom mediador é aquele que tem um conhecimento profundo de tudo que está sendo discutido ali. Sim. Então, você já até começa a prever quais são as possíveis soluções, qual é o interesse ali que está sendo realmente conflitante. Aí vem aquela questão lá de identificar posições, são diferentes de interesses, né? Posição é aquilo que você externa, mas que não é necessariamente seu interesse. E por aí vai, né? É muito papo mesmo. Nossa, eu já ia começar a falar sobre técnicas de negociação. Me dá um rumo aí, Bruna. O que você quer que eu fale agora? Então, eu vou puxar um link de uma parte que você falou
sobre essa questão da confiança, né? Que eu acho que os administrados, né, a sociedade, ela precisa resgatar essa confiança na administração pública, né? E a implementação dos meios alternativos, né, a instalação dessas câmaras, eu entendo que isso já traz essa confiança, né? Inclusive, tu comentou, quando a gente apresenta num processo já essas informações mais completas, mostra, né, para o judiciário que nós também estamos querendo resolver o problema. Nós não estamos contra, né, a sociedade, muito pelo contrário, né? O advogado público, ele está aqui justamente para lutar pelos interesses, né, primários, que são os interesses da sociedade. Então, e também essa questão das técnicas de conciliação, o empoderamento das partes, né? Que a conciliação, a técnica da conciliação e, enfim, da mediação também, mas eu acho que mais para a administração pública seria o indicado utilizar mais a conciliação, né? O empoderamento das partes que essa técnica causa, né? As pessoas, elas mesmas solucionando seus problemas, essa solução ela tende a ser mais eficaz, né? E ela tende a ser cumprida, porque foram as próprias partes que chegaram a um consenso e, enfim, têm uma solução para o seu problema. E não uma solução imposta, né, por um terceiro que é imparcial e também tem o conhecimento técnico ali, mas não deixa de ser uma imposição, né? Então, e isso que você falou, Bruna, ele se conecta a uma dos pilares da governança, das regras de governança, que é o que a gente chama de empowerment, né? O empowerment é uma forma que você tem de se aproximar das pessoas, ganhar confiança e aumentar o engajamento em determinada atividade, trazendo-as para o problema. Então, em vez de você bater de frente, é isso que você falou. Você, por exemplo, você fala, olha, a gente tem um problema aqui, vamos construir juntos uma solução? Quando você fala isso, que é uma das técnicas de negociação, a pessoa ela se envolve de uma forma que ela vai ter um grau de confiança, mas também um grau de satisfação muito maior. E aí a gente se aproxima mais de uma decisão final que seja definitiva. Porque outro problema que a gente tinha nessa fase inicial dos meios alternativos era que grande parte dos acordos que eram realizados, eles a posteriori eram novamente judicializados, porque se sentia que havia ali alguma situação de injustiça e tal. Então, a gente tem que ter um grau de resolutividade maior. Não adianta você fazer o acordo, tá tudo bem. Às vezes a pessoa chega em casa e fala, pô, eu fui otário, eu vou voltar lá e vou pedir que eu tô me sentindo lesado nisso aqui. E às vezes você tem um fato novo, o negócio não foi definitivamente resolvido. Por isso que é importante a gente também pensar nessa efetividade das soluções consensuais, que é isso que você falou. Então, quando você chama a pessoa para o problema e convida ela para construir a solução, a chance de você ter a resolutividade é muito maior. Porque é a mesma coisa que a gente fala desses contratos aí autoexecutáveis. É muito difícil a pessoa alegar a própria torpeza. Peraí, você está sabendo de todo o processo. Você democraticamente participou dele, da construção do início ao fim. Então não me vem agora falar que você se sentiu prejudicado. Exato. Aí você começa a ver má fé. Né? Então é interessante a gente fazer isso. E isso tem a ver com a legitimação das questões, dos atos. Que é por isso que você vê aí, o Fux é um defensor disso, né? Me lembro quando ele entrou no STF, tudo era audiência pública. A gente não tinha esse costume, apesar de ter previsão, de fazer tantas audiências públicas. A audiência pública é isso, você está convidando as pessoas para participar ali de uma tomada de decisões, e as pessoas, no momento que estão envolvidas, né, isso aumenta o grau de legitimidade. Então, a gente também pode pensar isso em relação aos meios consensuais. Como você falou bem, é isso aí, aumenta o grau de confiança e aumenta também o grau de resolução quanto à sua eficácia. Né? Ele passa a ser algo definitivo, não transitório, e não tipo um paliativo. Né? Resolvi agora, vamos empurrar esse problema para frente. Sim. A ideia é eliminar o problema. Sim, isso a gente vê que acontece muito nos processos, né? Eu vejo ali no meu setor, a pessoa ajuiza um processo. E aí, teve a sentença,
ela executou aquela sentença, então, em tese, aquele problema estaria resolvido. Mas não! Daqui a pouco vai ter outra demanda, né? E daqui a pouco também a pessoa não se sentiu, ela, embora tenha uma sentença favorável, tá executando aquela... Não, ela não se sentiu atendida, né? O seu pedido não se sentiu atendido. E o seu problema também não foi resolvido. Porque o seu problema talvez fosse resolvido de outra forma, né? E não só com um papel, né? Uma sentença lá assinada. Talvez precisasse de outras questões ali para definitivamente resolver essa questão. E também o outro ponto positivo é esse resgate, né? Da confiança da pessoa, ela mesma se sentir empoderada para ela resolver o seu problema, né? O que eu vejo, assim, hoje é que as pessoas querem delegar, né? É muito mais fácil tu delegar a solução para outra pessoa, das suas decisões, enfim, do que você mesmo parar, pensar e falar, não, o que é melhor para mim, né? O que realmente vai, né, resolver esses meus problemas aqui. É verdade. E essa fase que você falou aí a gente vai voltar um pouquinho, da identificação de qual é o verdadeiro problema, eu diria que é a maior preocupação que a gente tem que ter no processo de negociação. É identificar exatamente qual é o interesse que está sendo colocado em jogo. Porque se você fizer uma má identificação disso, você vai queimar energia e não vai conseguir resolver nada. E aí vem aquele exemplo lá clássico, eu falo isso em todas as aulas, vou falar aqui para o pessoal que está ouvindo, né? Que é o exemplo das laranjas, né? Que, não sei se você conhece o exemplo das laranjas, né? Que o pai pega, ele vê que os filhos estão brigando por uma laranja, aí ele pega e fala, gente, vamos parar de brigar, pega, corta a laranja no meio e dá uma metade para cada filho. Só que o problema não foi resolvido, porque um queria a casca da laranja para fazer o bolo e outro queria o suco da laranja só para beber. Então, ele cortando a laranja ao meio, ela não era suficiente para atender o interesse deles, né? Esse é um bom exemplo. Então, ele não resolveu nada. Ele só... E isso, às vezes, é o que acontece em sentenças. E acordos mal formulados, né? A parte sai com aquela sensação, já viu? Pessoa que sai vitoriosa, mas ao mesmo tempo sai triste. A gente vê isso, né? Porque não era exatamente aquilo que ela queria. E eu tive um exemplo, uma experiência profissional minha, na advocacia, não foi nem no INSS, não, foi antes, que eu trabalhei muito em juizado especial. E juizado especial eu acho que é uma das melhores oficinas, melhores laboratórios para você trabalhar com meios alternativos, né? Me lembro que eu fui para uma audiência, a gente defendia, acho que era uma empresa de uma concessionária, alguma coisa assim, que expôs de alguma forma que uma pessoa estava em débito com ela, e a pessoa foi ridicularizada no prédio porque ela não pagava a conta, não sei se era gás, era alguma coisa assim. E a pessoa estava se sentindo humilhada, entrou em juízo e pediu dano material, dano moral, sei lá o quê, porque ela tinha pago a conta, uma discussão nesse nível. E aí, conversando lá fora, antes de entrar na sala do juiz, eu fui conversando e a parte conversou comigo e falou, olha, o que tô aborrecido aqui é porque eu fui exposto, cara, eu fui humilhado, sei lá o quê. Aí eu virei e falei assim, que você acha se a gente fizesse uma carta se retratando para você fixar na porta do elevador? A gente falando a situação, se desculpando e tal. O cara falou, cara, se for isso, eu fecho o acordo. Então a gente fechou o acordo, uma carta. Ele abriu mão de dinheiro, tudo. Ele falou, eu quero a carta. Mas ele não tinha ideia de que poderia ser expedida essa carta pela concessionária. Então ele saiu super satisfeito. Ele falou, pô, é isso aqui que eu quero esfregar isso aqui na cara lá do meu vizinho, né? Com essas questões de vizinhança. E veja bem, eu saí super bem, que eu saí com acordo, né, zero de quantia, de valor, e ele saiu super satisfeito. Então, olha que coisa boa. Mas isso eu identifiquei lá fora, conversando com ele, estabelecendo diálogo, né? Diálogo, eu falo, é a chave de tudo, né? Então, você tem que conversar com a pessoa, não pode fazer pré-julgamentos, né? Eu vejo tanto advogado que chega já olhando de cara feia para outra parte. É a pior técnica, gente. Você tem que tentar ser amigo da parte. É claro que você tem que ser afável. E a gente não pode pré-julgar ninguém. Então, vejam, esses fatos aí que estão ocorrendo aí na mídia hoje demonstram isso, né? Esse caso da menina, que é um pré-julgamento, é um pré-conceito que a gente tem.
Então, Bruna, vai muito além das técnicas, dos métodos. Isso é algo até que eu diria que a gente tem que fazer estudo comportamental muito sério. A gente tem que começar a lidar com neurociência, com comportamento humano, quebrar essas barreiras de preconceito e capacitar melhor as pessoas para conversarem também. Porque dependendo da forma como você fala, você pode até ter sucesso ou insucesso numa negociação. Tem colega meu que ia com uma proposta excelente em juízo. A proposta era excelente, mas eles agiam de uma forma tão rude que a parte perdia esse grau de confiança e falava, não, eu não vou aceitar. Sim. Né? É que então a gente... litigiosidade, ela tá incrustada, né? No profissional do direito, assim, então eu vejo ainda muitos advogados que eles não querem fazer acordo, né? Porque eles acham, não, eu vou ganhar essa causa, né? E quando, na verdade, Sim. talvez o melhor para o cliente fosse justamente esse comportamento mais afável, mais de conversa, escutar também o que a outra parte quer, né? Sim. Escutar as partes, aquela escutativa, né? Que também é uma técnica. Escutativa, perfeito. Escutar as partes e tentar, né, fazer com que elas construam. Então, tudo isso. E toda essa técnica de resolução alternativa de conflito, ela vem ao encontro do nosso tema, do nosso encontro, né, que é a gestão de processos e a redução da litigiosidade na advocacia pública, né, na administração pública, porque aí a gente conseguiria justamente, é o que a gente falou no início, reduzir essa quantidade de demandas que a gente poderia resolver de outra forma, né, e se dedicar com maior afinco, né, a essas demandas que precisam realmente que o advogado público sente, pense, pesquise, né, estude sobre aquele problema. Isso. E aí a gente chega num terceiro momento, a gente falou primeiro, né? Mecanismos de filtragem através de soluções consensuais. O segundo momento da informatização, né? Investimentos em sistemas automatizados de inteligência artificial. Ok, agora a gente tem um terceiro momento que eu estou trabalhando nisso, já estou escrevendo nessa linha, que é o da figura do advogado gestor. A gente tem que parar de pensar no advogado só naquela pessoa que constrói teses, que faz uma petição linda, maravilhosa, com uma jurisprudência, com doutrina. O papel do advogado vai muito além disso hoje. Ele já tem uma posição mais estratégica. Então, quando a gente fala em advocacia 4.0, tem gente que odeia essa expressão, né? Porque ela não quer dizer nada. Mas a advocacia 4.0, que é o advogado do futuro, é uma pessoa, é um profissional, e eu estou falando isso aqui hoje, vai ficar gravado isso aqui, né? Então, daqui a 10 anos vocês vão ver que isso é a verdade. O advogado que não fizer estudos interdisciplinares, não se dedicar em outras áreas, vai ficar para trás. E vai perder mercado. Então, qual vai ser a figura do advogado do futuro? Uma pessoa que conheça tecnologia, tem que saber tecnologia. Uma pessoa que estude gestão, de certa forma, tem que saber também processo de gestão, tanto de processos como de pessoas. É importante, porque a gente lida com o ser humano. Então, por isso que eu falo, se você é um mediador, você quer ser um conciliador, você tem que estudar comportamento humano. Porque como é que você vai querer convencer alguém de algo, ou, como você falou, fazer uma escutativa, compreender qual é o real problema que está acontecendo. Então, você tem que ter um conhecimento interdisciplinar. E quem não for nessa linha vai ficar de fora. Por que vai ficar de fora? Porque a tecnologia vai pegar tudo isso. Então, lá o Sapiens, deixa eu te contar. Não sei se você conhece o Sapiens, né, Bruna? Mas o Sapiens, ele tem um mecanismo que é o seguinte. Eu não tinha isso na minha época de INSS. Eu fui ver isso, aí um colega me mostrou, porque eu fiquei lá na CVM muito tempo. E aí, quando eu saí da CVM e comecei a conversar de novo com o pessoal do INSS, eu me senti que nem aquela parte final do Planeta dos Macacos, né? Que você chega e vê lá a Torre Eiffel, você sai da selva. Eu me senti assim. Falei, caramba, como vocês avançaram, né? E aí ele me mostrou o Sapiens, que tem lá um recurso de inteligência artificial, que ele faz a peça automaticamente.
Sim. Você joga, você só alimenta ali qual é o problema, auxílio-doença, período, tal, tem qualidade segurado, tem uns campos ali que você preenche, mas o resto ele já vem tudo pronto, até a tese, a jurisprudência mais atual, ele faz toda essa busca. Então, esse papel já era. O advogado que ficar só nesse nicho, nessa atividade, ele vai perder espaço para os computadores. Você acha que os escritórios de advocacia não vão começar a desenvolver inteligência artificial, colocar essas tarefas para o computador e vão mandar embora o advogado que só faz isso? E aí, qual vai ser o diferencial? Isso vale para advogado público. A gente tem estabilidade e tal, mas a gente pode perder um espaço dentro das atividades, né? Você pode ser jogado para o canto ali. Eu não quero ser jogada para o canto. Não. Poxa, a gente quer estar participando ali Sim. ativamente. Então, tem que conhecer tecnologia, porque você que vai alimentar. A tecnologia, ela está aí, mas a inteligência artificial é como um bebê, é como uma criança. Ela só aprende o que você diz para ela. Se você Ela der é um uma informação... né? Ela é um Oi? instrumento, ela é um instrumento, ela não é um fim em si mesma. É um instrumento, e é um instrumento que só funciona da forma que você passar as informações para ela. Ela não funciona sozinha. Então, dependendo da forma como você vai alimentá-la, ela pode funcionar bem ou pode funcionar muito mal. Então, é aí que vem esses casos, né, que os professores sempre falam, de mau uso da inteligência, causando situações de discriminação, porque o sistema não pôde identificar o rosto de uma pessoa negra, de uma pessoa asiática, que seja. Então, a gente tem que ter um cuidado. E aí a gente acrescenta mais um elemento interdisciplinar aí, que é o estudo da ética. A gente tem que começar a estudar muito a ética também com relação ao desenvolvimento desses mecanismos. A gente tem que se preocupar com isso, né? E é muito rico o tema. O pessoal está falando muito lindo esse tema, a Andresa, é lindo mesmo, porque eu até escrevi agora um artigo, Bruna. Eu não sei se vai sair agora. Eu mandei para o Migalhas já comentando esse problema que a gente teve recentemente dos ataques cibernéticos ao STJ. Esse é um outro problema. Se por um lado você usa a tecnologia para facilitar a sua vida, para o bem, por outro lado ela também traz novos riscos, novos desafios, novos problemas. E aí eu só estou lembrando desse artigo porque tem uma parte que é totalmente ligada a questões éticas, que é justamente o que eu estou falando. E a gente está notando um problema, eu não sei, na AGU não vai ter, que eu vou contribuir para que isso não ocorra. Mas eu estou percebendo, parte de alguns órgãos públicos, uma preocupação muito grande de ficar implementando ferramenta tecnológica avançada, sofisticada, sem ter uma base de segurança correspondente. Então, o investimento que você faz para desenvolver, por exemplo, uma câmara de conciliação, como vocês querem, ou um sistema informatizado para gerenciamento de demandas em massa. O mesmo investimento que eu faço para implementar esse sistema, eu também tenho que fazer um investimento proporcional na área de segurança. Sim. Eu tenho que ter essa base, porque se eu não tiver isso, depois vai ter isso. Um ataque, um simples ataque vai destrói tudo que você construiu. E aí a gente vai perder e vai voltar tudo do zero, né? É isso, vai voltar para o zero. Vai voltar, Aí tá lá, o CNJ tá animadaço, né? É Inova, STJ, STF, STJ com um projeto mirabolante, acessibilidade, é maravilhoso. Mas em termos de segurança eles estão frágeis. E esse ataque foi prova disso, que está deficiente nisso. Então, para mim, é um sinal. Eu não sei se o hacker fez isso para... Porque tem hacker que é do mal, que faz isso para poder ganhar dinheiro. Eles pedem até resgate, né? Eu ouvi falar que no caso do isso, STJ né? já estão pedindo resgate, né? Pois é, esse é o do mal. Mas existem os hackers do bem, que eles invadem e deixam avisos tipo, olha, a tua rede está vulnerável. Melhor aí. Uma coisa, né? Que é um cara que faz um compliance voluntário de redes. Aqui eu falo isso, é um compliance voluntário, né? Verdade. Ele invade o teu sistema para te avisar. Então, a gente tem que pensar nisso. Está muito fraco, muito fraco. Tem até um outro trabalho que eu escrevi também sobre o uso das blockchains, que seria uma solução
para essa segurança, melhorar a segurança, validação de dados, proteger contra fraudes, que o pessoal que é muito resistente a essas mudanças fala muito nisso, em fraude. Então, assim, a gente tem todo um panorama aí muito bom pela frente, a gente vê a tecnologia ficar animado, mas a gente tem que botar o pezinho no chão às vezes e falar, peraí, vamos fazer isso aqui de maneira sustentável? A palavra é sustentável, você está aí, ó, PGM ambiental. Né? Desenvolvimento sustentável, gente, é isso também. A gente fala, né, de proteção ao meio ambiente e tudo, mas o desenvolvimento sustentável tem muito a ver com isso também, que é a construção de bases fortes, éticas, para que você possa dar seguimento a uma atividade, sem como você falou, né, Bruna? Chegue de repente a estaca zero, né? Evolui, e daí depois, devido a uma falha, né, que poderia ter sido evitada, acaba... Dando oi aqui, pessoal que está entrando, entrou a Dani, que é lá da AGU. Muitos advogados públicos aqui nos vendo, pessoal que está estudando. Estou muito feliz. Acho que foi um tema muito ótimo de ser trabalhado, né? E a gente está num momento, assim, bem importante, né? Essa quantidade. Antigamente, o problema do judiciário era o acesso ao judiciário e as custas, né? O acesso, né? Não conseguiria chegar de forma igualitária a todas as pessoas. E agora nós temos um outro problema, que é o excesso de demandas, né? E a preocupação com a qualidade desse serviço que a gente precisa, né? Então a gente mudou o panorama, não é mais o problema chegar ao judiciário, agora o problema é a qualidade desse serviço, né? Então eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje tem a ver com isso, né? E eu gostaria muito de te agradecer a sua presença, as suas contribuições. Foi maravilhoso esse encontro, tenho certeza que todo mundo gostou. Eu quero te apresentar, porque no início não deu, então eu gostaria de falar as suas ocupações aqui, que são várias, então já peço desculpa se eu esquecer alguma. Não, a doutora Cristiane, ela é procuradora federal, atualmente lotada na Comissão de Valores Imobiliários, mestre e doutora em Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diretora da Escola da AGU, pesquisadora e estudiosa nas áreas de acesso à justiça, tecnologia, direito processual e métodos alternativos de solução de litígios. Uma grande jurista. Nossa, até parece. Eu estou começando ainda. Eu estou engatinhando ainda. Não, doutora, quem está engatinhando somos nós. E eu gostaria muito de agradecer as suas contribuições. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que participaram hoje desse encontro. E suas publicações, seus artigos, a gente gostaria muito de ter acesso a eles. Vamos ficar todo mundo ligado, né? Já estou ali acompanhando nos perfis do Instagram. Obrigada. Então, eu tô até aproveitando assim, eu vou fazer um mini jabá. Não é um jabá, porque eu não ganho dinheiro por isso. Eu gosto de disseminar conhecimento, mas é tudo de graça. Eu fiz com meu marido, a gente fez um site chamado Processo e Tecnologia, que você acessa, processotecnologia.com.br. Ainda está engatinhando, está bem no início. Inclusive, a gente também recebe contribuições. Se alguém quiser divulgar um artigo, a gente coloca lá no site. E a gente traz várias ideias relacionadas não só à tecnologia, mas também a processo e outras matérias. Tem direito administrativo, tem tudo lá. Então, como você falou, todo o material que eu estou fazendo, eu estou procurando organizar lá, porque também eu estou usando isso como uma base de dados pessoal. Eu sei que tudo que eu escrevo está mais ou menos ali. Então, assim, eu estou tendo essa preocupação de produzir bastante nessa área, porque eu acho que esse é um momento interessante para a gente desenvolver essas ideias. E eu convido, então, vocês para conhecerem esse site. Aí a gente tem também o nosso perfil no Instagram, Processo Tecnologia. E também, enfim, é isso. Eu queria divulgar basicamente isso e tem uns artigos meus que vão sair sobre esse tema, tá? Eu escrevi até agora também um sobre gerenciamento de demandas, redução da litigiosidade. Eu fiz uma pesquisa. Deve demorar para sair, que é uma obra coletiva sobre advocacia pública em juízo, mas saindo, eu divulgo. Até também os trabalhos interessantes nessa área. E aproveitando também a audiência, o pessoal aqui que está
trazendo aí palavras de carinho. A Sinara entrou, Ana, Cássia, várias pessoas. Estou vendo que está rodando. Sim. Fernanda, todas amigas, né? Não vale também, que são amigas. Todo mundo acompanhando, todo mundo gostou muito. Ah, teve um pedido de repetir o site, por favor. É processotecnologia.com.br. Só isso. E semana que vem a gente vai ter a Semana da Inovação, inclusive Daniel Becker entrou, ele vai estar nessa Semana da Inovação, que vai ser dos dias 9 a 13, que vai ser pela Escola da GU. E a gente vai só trazer questões novas com relação ao que tem sido desenvolvido na Advocacia Pública Federal, com a participação de convidados do Judiciário, academia, que vão discutir também outras medidas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, também convido todos vocês aí, da Procuradoria Municipal, da Procuradoria Estadual, para estarem junto conosco nessa jornada aí de conhecimento. Estaremos juntos, com certeza. Vai ser um super evento. As inscrições estão abertas, para quem quiser certificado tem que se inscrever. Agora, quem quiser só assistir, não tem problema. Entra lá que é aberto no canal do YouTube da Escola da GU, aí vai lá, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, tô parecendo youtuber falando, que você recebe a notificação. Menina, ontem meu filho falou isso aqui do meu lado. Ele tá tão, assim, vendo tantos vídeos, ele tem 4 aninhos. Aí ele falou, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Eu falei, gente, ele tá falando isso, foi a coisa mais fofa. Eu ainda vou usar ele para fazer uma propaganda ainda. Sim, e as crianças agora, elas já nascem nesse outro mundo, né? Já nascem no mundo da tecnologia. E a gente tem que encaminhar, então, eu acho que a tecnologia, ela vem para o bem, e é justamente o que tu falaste, a gente tem que direcionar isso para o bem, né? E utilizar de uma forma positiva, consciente, responsável, ética, né? Isso. Que vai... E eu me coloco aqui à inteira disposição de vocês. E acima dessa live, vamos construir uma aliança mesmo entre a gente, discutir esses assuntos conjuntamente, porque nós todos somos advocacia pública, né? Então, eu acho super bacana a gente construir esses elos, né, entre a gente, esse networking. Isso vale muito mais do que evento, sabe? Verdade. Então, muito obrigada pela disponibilidade, doutora. E muito obrigada a todos que participaram, todos que estiveram conosco nessa manhã de sexta-feira. Foi um evento maravilhoso. Obrigada pela participação e até a próxima, gente. Tchau, 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 doutora. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.